Nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre produtividade e também vou ensinar um método para você aplicar e ganhar mais eficiência no dia a dia. Primeiro vamos definir produtividade. Produtividade é a execução de tarefas prioritárias dentro do tempo trabalhado. Ou seja, se você tem 10 tarefas, mas você executou 9 dentro do seu horário de trabalho e aquela uma tarefa que você não executou é de alta prioridade, então infelizmente não foi um dia produtivo. Mas para isso a gente aplica uma metodologia para a gente conseguir ganhar mais eficiência e ser mais produtivo ou produtiva durante o dia. Eu vou dividir essa metodologia em 4 partes. A primeira parte é a ferramenta, depois vamos falar sobre elementos de priorização, depois a gente vai falar sobre processos e por último sobre execução. Na parte da ferramenta a gente vai usar uma única ferramenta que na verdade é uma única lista de tarefas. Eu sei, você já deve ter ouvido falar sobre lista de tarefas, de repente você até tem algumas listas de tarefas, mas aqui eu vou falar para você deixar de lado todas as listas de tarefas e centralizar tudo em uma única lista de tarefas. Então, evite de fato qualquer outra lista de tarefas, seja ela por departamento, por pessoa que pediu, por cliente, não importa. Você é uma única pessoa, logo você tem que ter um único lugar para você olhar e tirar as tarefas que você vai executar no dia. Se você acha que você também consegue fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo, que é o famoso multitasking ou multitarefas, deixa isso de lado também, porque eu vou falar aqui agora, isso é um mito. Inclusive, existem até estudos que dizem que quando você faz o multitarefas é chamado desvio de atenção e, na verdade, isso pode até denegrir a sua produtividade. Falando sobre elementos da priorização, a gente vai ter 4 elementos da priorização: urgente, importante, valor e feeling. Falando rapidamente desses 4, quando a gente fala sobre uma tarefa urgente, a gente está falando sobre alguma coisa que não pode esperar. É alguma coisa de fato urgente que precisa ser feito agora e nem pode ter muito planejamento. Você tem que pegar e executar pelo fato de ser urgente. Então você vai dar uma nota de 0 a 10, 0 sendo baixíssima urgência e 10 sendo muitíssima urgência. Importante é quando a gente fala que uma tarefa de fato vai trazer um benefício super importante para o negócio que você trabalha. Então você tem tempo de planejar essa tarefa e você vai conseguir colocar essa tarefa dentro do seu planejamento de fato para ser executado. Você também vai dar uma nota de 0 a 10, sendo que 0 é pouquíssima importância e 10 é altíssima importância. Agora vamos falar sobre valor. Valor é uma coisa que não se pode medir de fato. Então o valor é o benefício percebido por quem vai ter aquela tarefa, por quem vai ter o resultado daquela tarefa. Então aquela tarefa pode ter um valor grande para a empresa que você trabalha, porque de fato quando você trabalha dando valor para a empresa, a gente está olhando para 3 coisinhas. Você está trazendo dinheiro para a empresa, então aquela tarefa vai trazer dinheiro para a empresa, ou aquela tarefa vai ajudar a economizar dinheiro, então deixar de gastar dinheiro, ou aquela tarefa vai tornar a vida de alguém ou de algumas pessoas mais fácil. Então o valor ele é realmente percebido, você vai ter que ter mais ou menos ali uma experiência ao longo do tempo para definir direitinho o valor, mas eu tenho certeza absoluta que você já tem uma boa ideia de uma tarefa que traz mais valor e uma tarefa que é de baixo valor. Então você também vai dar uma nota de 0 a 10, sendo que 0 é baixo valor e 10 é um alto valor. Por último, vamos falar sobre o feeling. Feeling, esse sim, é aquilo que você sente aqui. É o que o pessoal nos Estados Unidos chama de gut feeling. É quando você sente que aquela tarefa deveria ser feita ou não deveria ser feita. Então, igual às outras, você vai dar uma nota de 0 a 10, sendo que 0 você tem um baixo feeling que você tem que executar aquela tarefa agora e 10 você tem um alto feeling de que você tem que executar aquela tarefa agora. Eu vou dar um exemplo para você, para ficar mais fácil de repente visualizar o que é uma tarefa que você tem um feeling que é importante você executar agora. Vamos supor que você está executando um monte de tarefas e essas tarefas que você tem na sua lista de tarefas não são tão importantes, não são urgentes, mas você sabe que faz parte do dia a dia. Seu chefe ou sua chefe chega para você e fala: olha, Rafa, eu tenho essa tarefa aqui para fazer, quando você tiver um tempo, por favor, executa ela para mim. Dependendo do contexto onde você está,
quem é o seu chefe ou sua chefe, para que é aquela tarefa, o que vai trazer de valor aquela tarefa, você tem um feeling, você tem aquele sentimento que seria interessante você entregar essa tarefa o mais rápido possível. Você dá uma analisada na sua lista de tarefas, vê que as tarefas que você tem ali não são ali também tão importantes ou tão urgentes ou tem um valor tão grande, você acaba passando essa na frente porque o feeling é maior. Beleza? Deu a nota para todos esses 4 elementos, agora o que você vai fazer é somar. Aquela coluna final que você vai ter com a soma desses elementos é a prioridade da sua lista de tarefas. Então agora eu quero que você pegue a ferramenta que é a sua lista de tarefas com todas as tarefas que você tem que executar e você reordena essa lista de tarefas pela o maior número, a maior soma de todos esses 4 elementos para a menor soma, e essa é a sua priorização de tarefas. Aquela tarefa que estiver lá em cima com o valor mais alto na soma é aquela tarefa que vai ser de mais alta prioridade. Se de repente mais de uma tarefa tiver a mesma nota, você vai ter que dar uma desempatada com o seu feeling. Então você vai selecionar, de repente chegou primeiro, de repente uma pessoa mais importante pediu ela. Então, se elas estiverem na mesma prioridade, muda elas, dá uma notinha um pouco maior, um pouco menor em algum desses elementos para de fato tirar elas do mesmo ranking. Beleza? O importante é você ter uma lista ordenada de maior prioridade para menor prioridade. Agora vamos falar sobre o processo. O processo é justamente você ter essa matriz de priorização que eu acabei de falar para você. É essa tabela onde você vai ter a sua lista de tarefas ordenada da mais prioritária para menos prioritária, atualizada todos os dias. O processo ele vai exigir de você uma repetição, é um hábito. Todos os dias pela manhã ou no final do dia, já pensando no próximo dia, você vai olhar a sua lista de tarefas e você vai reordenar essa lista por esses 4 elementos. De repente, você pode até fazer um ajuste nos elementos, porque durante o dia ou ontem, durante o dia você recebeu alguma informação que mudou ali um pouco o valor de algum desses elementos das tarefas. Então, eu recomendo que você tenha a sua lista de tarefas ou num arquivo Excel, ou você pode colocar no Trello, por exemplo, ou você pode colocar na lista de tarefas do Outlook e você todos os dias reordena essa lista de tarefas. Então, beleza? O processo é repetição, é um hábito. Todo dia de manhã, dá uma olhada na sua lista de tarefas, reveja os valores que você deu para cada um dos 4 elementos e reordene a sua lista de tarefas da mais prioritária para menos prioritária. E agora a parte mais importante do processo, que é escolher as mais importantes para você executar no dia. Pois é, além de tudo isso, eu quero que você selecione as tarefas mais importantes. 2 ou 3 no máximo. Eu sei, às vezes a gente tem aquele sentimento de que a gente consegue sim executar mais do que 3, mais do que 4, mais do que 5, porque afinal de contas você tem 8 horas no dia. Não, eu quero que você selecione 2 ou 3 no máximo tarefas, as mais prioritárias. Logo de manhã, quando você executar o processo, seleciona as 3 e você vai colocar isso no seu calendário. Chega no seu calendário, reserva o tempo para você conseguir dar atenção de fato a essas 2 ou 3 tarefas mais prioritárias. E por último, a gente vai falar sobre a execução. Lembra que no processo eu falei para você que você deve colocar no seu calendário um tempo para você executar essa tarefa? Pois é, a gente tem a tendência de durante o dia a gente tirar algumas coisas que estão no nosso calendário para executar alguma outra coisa que acabou de aparecer ali. Eu quero que você confie no seu tato de quando você fez o processo de manhã, selecionou a priorização das suas tarefas e selecionou as 3 tarefas que você vai executar durante o dia, siga o plano, confie no processo. Use o calendário como o seu amigo, bloqueie aquele tempo que você já deve ter bloqueado como parte do processo e de fato use esse tempo para executar aquela tarefa. E eu sei também que às vezes a gente não tem vontade de fazer aquela tarefa, às vezes aparece uma outra tarefa que é mais gostosinha de fazer porque a gente já sabe fazer, talvez é um pouco mais complexa, talvez deixa a gente naquele estado de mente em que a gente gosta de trabalhar, mas não, eu quero que você trabalhe na tarefa prioritária. Afinal de contas, você já colocou um processo, uma metodologia que você está aplicando, então confie nisso. Isso é a parte da execução. A outra parte da execução é você aplicar a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro
diz que você deve focar 100% na execução daquela tarefa durante 25 minutos e durante 5 minutos você descansa, faz todo o resto. O que isso significa? Significa que você vai desligar seu celular, colocar seu celular no modo avião, você não vai olhar nenhuma notificação de e-mail, se possível até feche o e-mail. Inclusive, no Outlook tem um botãozinho chamado ali trabalhar offline. Então coloca isso daí, eu não quero que você leia e-mail, eu não quero, se possível, então fecha tudo e trabalhe focado naquela tarefa. Depois dos 25 minutos, você pega 5 minutos e faz todo o resto que você quer. Vai no banheiro, vai tomar um café, dá uma olhada nas notificações do seu celular, abre o WhatsApp, faz tudo que você quiser em 5 minutos. Se aquela tarefa que você está executando demora mais do que 25 minutos para ser feita, beleza, faz mais 25 minutos de Pomodoro. Então, nesse caso, a sua tarefa vai ter 2 Pomodoros, você executa em 2 blocos de tempo de 30 minutos, que são divididos em 25 minutos de focado, 5 minutos descansando, mais 25 minutos focado e 5 minutos descansando. Então a gente chegou no final do vídeo aqui, onde eu falei para você sobre a produtividade, o que é a produtividade, e eu passei para você um método que é dividido em 4 partes. Agora fala aqui para mim nos comentários, ficou fácil, ficou difícil, você já executa alguma metodologia que funciona para você, ou será que você tem uma metodologia que gostaria de dividir aqui com a gente? Então coloca aqui nos comentários e sempre me segue no Insta, que todos os dias eu estou colocando conteúdo lá relacionados a como fazer de você um profissional de alto valor.